Estimadas irmãs, irmãos, muito bom dia, muita paz. Não muito bom dia, né? Mais ou menos, mas faz parte das condições climáticas do nosso planeta. E temos que agradecer. Nós vamos tratar hoje do progresso. O título é Progresso Sempre. E vamos começar com uma frase deixada por Kardec, o codificador da doutrina espírita, aquele que botou ordem na doutrina, escrevendo muito, 5 obras básicas, fora revistas, outros textos, e que nos diz o seguinte: nascer, viver, morrer, renascer de novo, progredir sempre. Tal é a lei. Isso está escrito na lápide dele, lá no cemitério Père Lachaise, em Paris. É uma marca importante porque nascer, viver, morrer, renascer de novo, prosseguir continuamente, isso é um grande legado que o Espiritismo nos deixou. Porque isso é o que acontece com todos nós. Nascemos, vivemos, morremos, renascemos, vivemos, morremos, e assim vai. Segundo os Espíritos, nós temos centenas de milhares de encarnações. É coisa para chuchu. Centenas de milhares de encarnações, claro que ao longo, se considerarmos o planeta Terra, não dá para se fazer nenhuma média, porque as encarnações variam, né? Para uma mesma pessoa, inclusive. Mas temos muitas encarnações. O que atesta a nossa continuidade. Não há de ser agora, depois de tantas encarnações, centenas de milhares, que nós vamos ser cortados. Está descartado, não precisa mais nascer. Não. É outro legado, outra informação importante que o Espiritismo nos traz. Nascemos, ou fomos criados para a eternidade a partir de então. Ninguém vai ser destruído. E isso é importante, confortador, e é uma forma de nós corajosamente estabelecermos metas para as nossas vidas. Porque se eu vou continuar, eu tenho que tomar algumas providências em relação ao que estava acontecendo comigo mesmo até então. É importante sabermos disso. É confortador e é alentador e nos encoraja a tomar certas atitudes, movimentar a nossa vontade no sentido do aprimoramento, do progresso. Um outro cidadão, chamado Antônio Joaquim Freire, português, com certeza, Antônio Joaquim, né? É um médico português, espírita. Nasceu em 877 e morreu em 1958. Agora, 1958. Agora, para mim, que nasci um pouco antes. O que ele diz? A amplitude da evolução humana é tão grande que mal cabe nos estreitos limites que a ciência demarcou entre o berço e o túmulo, onde mal cabem um sorriso de esperança e uma lágrima de saudade. E essa frase foi tirada do livro Da Alma Humana, que foi editado, inclusive, pela FEB, mas já esgotou e não reeditaram.
Então, são duas informações importantes, a do Kardec e a desse cidadão, porque mostra que a evolução continua. É de uma amplitude tão grande que mal cabe nos estreitos limites entre o berço e o túmulo, que para a ciência, e a que ele se refere, é o limite da nossa existência. A ciência acha que nós nascemos, morremos, acabou. E de novo, nascemos, morremos, acabou. Mas há outros. A nossa vez findou. Mesmo que nós vivêssemos 1000 anos na face da Terra, não daria, por mais que evoluíssemos, por mais célere fosse a nossa evolução, jamais conseguiríamos alcançar o patamar de certas criaturas geniais que convivem conosco, inclusive, no nosso ambiente. Seria impossível. Então, não é numa vida que a vida se esgota, a vida do espírito. São precisas muitas vidas, necessárias muitas vidas. E essa informação, o Espiritismo, quando da codificação, nos traz com a maior clareza, com as exemplificações, com as experimentações. No contato que se tem com os espíritos, isso tudo foi sendo muito mais esclarecido, né? Posto com lógica, com racionalidade, e nos põe em contato com a realidade da vida. É bom lembrar que o Espiritismo sempre existiu. Não com o título. Mas há muitos e muitos anos, antes de Cristo, já se entendia esta realidade. Mas era um ou outro que sabia, um pouco mais sábio, um pouco mais inspirado. Algum filósofo, naquela época todo mundo era filósofo, então fez alguma coisa um pouquinho diferente do normal, filosofou. E esse indivíduo trazia essas informações, não apenas de espírito, da existência do espírito, da permanência do ser humano, como também do perispírito, que é aquele corpo intermediário entre o corpo físico que nós vestimos hoje e o espírito que nós somos eternamente. Como começou tudo? Para cada um de nós, lá, muito remotamente, fomos criados na maior ignorância, desprovidos de qualquer conhecimento. Uma forma justa que Deus criou, inventou, pôs à nossa disposição. Nos criou, e a Ele nós devemos eternamente a nossa gratidão, em espírito. E essa criação, ela foi evoluindo por conta de cada um de nós. Uma experiência aqui, uma experiência ali, e fomos crescendo e abastecendo o nosso espírito de conhecimento, de valores, de moralidade, de inteligência, de racionalidade, de lógica, até chegarmos ao que estamos agora aqui. Pessoas inteligentes, em graus variados, mas inteligentes, pessoas racionais, lógicas, e não no sentido da lógica formal, matemática, não, mas lógicas, que sabem usar o seu senso para o lado do bom senso, do senso comum. E fomos crescendo.
era o chamado estado de natureza. Mas isso que nós guardamos no nosso espírito, esse estímulo, é a lei natural, é da lei natural. Há no Livro dos Espíritos, um capítulo 8, na terceira parte, que trata das leis morais, que enquadra a lei do progresso. Então, todos progredimos por conta de uma lei que é natural. Porque se nós analisarmos apenas o planeta Terra, e tomarmos, não há 10 anos atrás, mesmo há 100 anos atrás, mas um pouco mais adiante, na retaguarda, nós vamos ver o quanto as coisas evoluem. As coisas mesmo. Na natureza, nos animais, nas criaturas. O homem que habitou a Terra mais remotamente era um brucutu. Feições, comportamento. Vivia egoisticamente, e o caso dele era se abastecer, se proteger do tempo e das feras e dos inimigos. Nós já somos criaturas mais bem aprimoradas, organismo mais bem aprimorado. Com os animais acontece isso também, os animais anteriores, isso se constata hoje pela ciência, analisando o DNA deles, os animais, o cachorro de hoje é muito mais bem elaborado do que o cachorro de uns tempos atrás. Então, tudo evolui na natureza. Os próprios elementos químicos, para quem é entendido disso, a pessoa sabe, evoluem. Eles não ficam permanentemente como o níquel, por exemplo. Não, ele evolui. Vai passando na escala periódica para outro elemento, vai abandonando parte dele, conquistando outras. Então, tudo evolui na natureza. Isso o que é? É uma lei, está posta, é assim que Deus quer. Não nos cabe discutir e nem entender, mas evoluímos. E é graças a essa evolução que os saberes vão se aprimorando, via inteligência, que faz com que pessoas que já atingiram uma certa genialidade, através do seu progresso, inventem, criem. Para citar uma coisa bem da época, assim, a qual ninguém vive e alguns até nem dormem, o tal do smartphone, o celular. Eu sou de um tempo em que na minha casa não tinha nem telefone fixo. Eu estudava no Rio de Janeiro, meus pais moravam no Rio Grande do Sul. Se por alguma razão, e foram poucas, eu tivesse que falar com eles, tinha que marcar uma conferência telefônica que levava de lá ao Rio Grande do Sul 4 horas. O que significava isso? Ia na central telefônica. Eu quero uma conferência com a cidade de General Câmara, no Rio Grande do Sul, para falar com o seu Homero, a Dona Eli, que eram meus pais. Muito bem, volte daqui a 4 horas. 4 horas depois eu voltava lá para bater um papinho muito rápido com eles, quando não era interrompido, inclusive. Agora, hoje, vejam a evolução. Não há quem não porte um celular. E se contate com todo mundo e ao vivo. Isto é progresso, isso é evolução e nos atinge profundamente.
Porque olhe o que tudo isso está ao nosso alcance, para o nosso progresso pessoal, desde que bem usado. Então, a evolução que envolve o nosso planeta, nesse particular, material, intelectual, é uma evolução que nos atinge também e nos arrasta. É um tipo de progresso que também nos atinge, não pela criação, porque não temos competência para criar esses dispositivos, esses equipamentos, mas pelo uso dele. Hoje o que se vê? As pessoas com muita facilidade usam um celular para várias situações, para várias atividades. E as crianças que estão aportando agora na Terra, que estão nascendo, já têm uma capacidade, uma competência muito grande para o uso desses equipamentos. Parece que instalaram um chip lá na cabeça deles e eles já vêm com essa competência. Mas não é. É que eles já são espíritos de um patamar evolutivo maior e vêm aqui para aproveitar esses progressos que o planeta oferece. Mas nós não podemos, de forma alguma, abandonar as nossas obrigações para com o progresso. Todos temos obrigações. Todos que nascem neste planeta, ainda, e respeitosamente eu falo, com todo cuidado, temos defeitos. Eu conheço pessoas que acham que, não, eu sou perfeita. Beleza. Caso raríssimo de ocorrência na face da Terra, porque não é a condição do planeta. Todos que nascem aqui têm defeitos. Mais graves e menos graves, mas têm. Tem e precisam corrigir. Porque essa é uma das condições para o indivíduo reencarnar. Nós nascemos não para viver da forma mais folgada possível, por mais abastados que sejamos. Não. Nós nascemos com algumas obrigações implícitas, postas em nós, que só nós sabemos. O Evangelho nos traz uma passagem a respeito da trave no olho. O indivíduo vê muito o defeito dos outros, perito, uma competência fabulosa. Os erros dos outros, os vícios dos outros, porque isso é fácil. Basta bater o olho, para muitos casos a gente constata, mas não sabe o que levou o indivíduo até ali. Às vezes são coisas, aos olhos de Deus, plausíveis, aceitáveis, não aos nossos, que somos críticos, contundentes. Mas nós também temos os nossos. E quem se debruça sobre eles? Para analisá-los, percebê-los e combatê-los. E isso faz parte do progresso. Fomos trazidos aqui para a reencarnação com esta obrigação também, porque se nós não corrigirmos isso, não estamos progredindo num ponto falho que nós temos. Podemos progredir em outros aspectos, mas não nesse ainda. Então temos que ter esse cuidado. É simples. O que não nos deixa agir nesse sentido da correção? O orgulho e a falta de humildade nossa. O egoísmo. Nós, como dizem na gíria, nos achamos. E apagamos para esses defeitos que seriam importantes nós corrigirmos. Não apenas porque isso nos cria problemas com o coletivo,
com as pessoas com quem nós vivemos, dentro da própria casa, do próprio lar, na sociedade, no trabalho, como complica a nossa própria vida. Precisamos corrigir isso. É importante que corrijamos. Quando o indivíduo fica recalcitrante, não corrige nessa, às vezes até diz, não, dessa eu não vou corrigir, vou deixar para outra. As coisas se complicam mais ainda. Na outra, as coisas ficam piores para a correção. Então, é bom que se o indivíduo tiver o cuidado, e deve ter, corrija-se agora, para facilitar a sua vida já nesta encarnação. Ah, mas eu estou muito velho. Essa aí eu vou deixar para outra, mesmo que esteja muito velho. Os espíritos nos dizem a importância de 1 minuto na vida do indivíduo quando está no finalzinho dela. Porque busca o arrependimento das faltas que teve, e isso facilita a sua vida depois. Então, para não chegar lá com arrependimento, bom será que nós façamos as correções agora, enquanto estamos bem lúcidos, pelo menos na aparência. O progresso se dá em 2 sentidos. O sentido intelectual, que é aquele que acontece com todos nós, queiramos ou não. Nós progredimos a cada encarnação. É infalível isso. Um pouco mais, um pouco menos, mas progredimos. De que forma? Pela educação, desde a casa do indivíduo, desde o lar, pelas informações que ele corre, pelos exemplos, colhe pelos exemplos, na escola, em todos os níveis, na convivência, nós progredimos. No trabalho, por mais humilde que o trabalho seja, através dele nós progredimos intelectualmente. Essa é uma progressão, um tipo de progresso. É confortador saber que nós transitamos por uma encarnação e progredimos. Muito pouco às vezes, mas progredimos intelectualmente. Mas o outro progresso, que é bem mais profundo e que nos cobra bastante, que é o moral. Nosso progresso efetivo, o que pesa na condição de espírito, é o moral. Esse é o que vai nos aproximando cada vez mais de Deus. Precisamos nos corrigir moralmente. Foi aquilo que há pouco eu falei, mas há outros aspectos morais, não apenas os defeitinhos, né, que precisam ser combatidos de uma forma lúcida e corajosa. Ah, mas eu tenho uma vontade danada e não consigo. É porque não tem vontade danada. A vontade danada é mais voltada para o defeito ainda. Nós temos que ter vontade mesmo, lúcida. É que a gente se compraz ainda naquele tipo de ocorrência. Nos satisfaz. Mas, repetindo, a encarnação nos é dada com esse propósito, não apenas da correção, mas do crescimento moral. Como é que se cresce moralmente? Fazendo bem. Como é que eu faço bem? Tem uma hora especial? Um dia? No mês? No ano? A toda hora a gente pode fazer o bem. A todo instante. Que a gente tenha que não perder oportunidades. Tanto quanto possível. Porque para fazer o bem não falta momento. Um outro aspecto interessante na prática ou no progresso é quanto às encarnações mesmo. Nós, dizem os espíritos, claro, espíritos superiores, bem informados, que
as nossas encarnações se dão, já se deram e vão se dar ainda, em várias geografias. Significa não na comodidade, nos confortos que alguns de nós, ou quase todos hoje, desfrutam no local em que estamos. Em várias geografias. Já vestimos todos os tipos de peles. Transitamos, então, por todas as raças. Tudo isso é progresso, porque é aprendizado. E o Espiritismo nos diz que nada é garantido nesta vida. Nada. Então, se hoje eu gozo de um certo conforto, e reconheço que tem pessoas que passam miséria, extrema dificuldade, não significa que amanhã, na próxima encarnação, eu não estarei lá. E é confortador para aquelas criaturas, embora às vezes o alcance delas seja mais remoto, saber que em outra vida elas poderão estar na condição daquelas pessoas que elas admiram, até invejam às vezes, não negativamente, mas positivamente. Então, o progresso se dá nas encarnações também. A reencarnação é um processo que nos ajuda a progredir. Muito mais se nós estivermos hoje encarnados e soubermos isso. E quem que nos traz essa informação? Como nos chegou? Pelo Espiritismo. Por isso o Espiritismo é uma filosofia extremamente prática. É uma filosofia que não fica aí pendurada em conceitos, em dialética, não, em sofismas. Não precisa nada disso. É só transitar, viver, aprender a viver. Sem querer também, como em algumas religiões, sem criticar nenhuma, mas citando apenas, que o indivíduo, num passe de mágica, vai chegar à angelitude, que basta um arrependimento e ele fica, por mais consciencial que seja, e ele fica livre dos males que praticou. O Espiritismo nos faz entender perfeitamente isso. Quer progredir, meu amigo? Salda os débitos. Se não for possível mais, paciência, aí sim vai ter que ficar para outra encarnação. Mas enquanto isso, faça o bem. Fazer o bem é simples. O Evangelho segundo o Espiritismo, simples. Desculpe a minha simploriedade. Não é simples. Tem um livro inteiro, Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz como chegar lá. Só que cada capítulo daqueles vai exigir de nós um esforço bastante grande para praticar. A gente lê, que bacana. A pessoa se encanta numa leitura de qualquer capítulo do Evangelho. Que legal, puxa vida, é isso aí que eu precisava ouvir mesmo. Mas não é só ouvir, tem que praticar. Aí que a coisa fica bonita. Mas não é fácil a prática, dadas as condições que nós atravessamos, tanto pessoais, em nível de progresso pessoal, quanto do nosso planeta, que ainda não nos ajuda muito. O planeta não tem nada com isso, não é? Não ajuda porque o ambiente do nosso planeta ainda é um ambiente de expiação e provas. O planeta evolui, vai evoluir. Tem gente que, por ouvir falar que nós vamos entrar numa regeneração neste milênio, terceiro milênio, já fica, que legal. Então, disso aí eu vou desfrutar. Mas milênio, meus amigos, são 1000 anos. Quem disse que vai ser logo no início?
Pode ser lá no finalzinho. Por quê? Depende de cada um de nós a evolução do planeta. Se as criaturas que aqui vivem não melhorarem, o planeta vai ficar marcando passo. Vai ter a sua evolução entravada, ou vai ter uma maior inércia. Então, cada um de nós tem por obrigação, não apenas o próprio progresso, mas a evolução do planeta. É obrigação nossa. Tem gente que se preocupa, e eu gosto de falar isso, não, eu sou assim, vou continuar assim, não quero progredir para não distanciar muito dos meus parentes, dos meus amigos, daqueles mais chegados. Mas isso é uma presunção. Quem disse que aqueles parentes, amigos, os mais chegados, só pelo jeitão deles assim, não são mais evoluídos do que nós? Então, não temos que ficar marcando passo. E se nós ficarmos marcando passo, nós seremos arrastados. Se nós insistirmos em não seguir, vamos ser mandados para um outro planeta que combine com o nosso padrão vibratório. É assim que vai acontecer. Agora mesmo se fala bastante, os indivíduos que estiverem sobrando na economia moral do planeta, bem piores, digamos assim, eles não vão esperar a evolução não vão acompanhar a evolução da Terra. Eles vão ser mandados para outro planeta, em espírito, claro, né? O cara vai desencarnar aqui, vai deixar o seu corpo aqui para aproveitamento do planeta, no que for possível, e como espírito ele vai ser mandado para outro planeta, que combine com o seu padrão vibratório. Isso não implica que cada um de nós, dentro daquela ideia, não possa evoluir, não só porque vai ficar distante dos seus parentes. Há vários livros espíritas que mostram espíritos que poderiam estar em outras condições, em outros planetas muito mais evoluídos, e que permanecem aqui para ajudar os seus entes queridos. Então, evoluam tanto quanto possível. Não precisa ficar marcando passo para arrastar os seus entes queridos. A sua evolução será benéfica, muito benéfica para eles. Mesmo porque, se nós evoluirmos efetivamente, convictamente, os nossos exemplos serão muito salutares a eles. Vão dizer, poxa, esse camarada era assim. O que houve com ele que agora ele está assim? Poxa, o que convenceu ele? Então, é importante que a gente não abra mão desta preciosidade chamada tempo. Claro, nós não vamos viver fanaticamente, porque há um andar, há um vagar nas coisas na Terra. Faz parte do planeta. Mas, tanto quanto possível, nós temos que evoluir, temos que progredir. É bastante importante isso. A progressão, já deixei entender isso aqui, dos mundos é tal e qual a progressão de cada indivíduo. Há uma época de infância, há uma época de juventude, maturidade, decrepitude e depois o adeus. Os planetas passam por todo esse processo também. Uma questão que se põe, ou que se coloca, será que a nossa civilização está evoluída mesmo? Há uns, há uns 20 anos atrás, dizia-se o seguinte: na Terra
toda a evolução até 80 anos atrás, portanto, há 100 anos atrás, hoje, é muito maior do que tudo que aconteceu até então, até 80 anos atrás. Imagine agora com a velocidade com que as coisas, as descobertas vão acontecendo. Há um progresso, há uma evolução. Então a Terra evolui sensivelmente no aspecto material, mas no aspecto moral ainda está a desejar. O progresso intelectual não acompanha o moral, ou melhor, o moral não acompanha o intelectual. É preciso tempo para que as coisas cheguem lá. Não impede que cada um de nós aqui, por um esforço pessoal, exercício de vontade, se moralize. Pelo menos naqueles aspectos mais gritantes, que mais ferem a si mesmo ou ao próximo. Então, mas o moral sempre é antecedido pelo intelectual. Por quê? Porque pelo crescimento intelectual, pelo progresso intelectual, o indivíduo passa a ter quase que espontaneamente uma maior competência para distinguir o bem do mal. Coisa que lá nas condições mais primitivas ele não tinha. Ele passa a exercer o seu livre-arbítrio, que também é uma lei natural, que atinge a todas as criaturas, passa a exercer o seu livre-arbítrio de uma forma mais consciente, para gerar menos consequências desastrosas nas vidas que hão de vir ou no decorrer da encarnação mesmo. Eu li há uma semana, mais ou menos, um texto interessante, que diz que, textinho de nada, o livre-arbítrio, temos que ter cuidado com ele, para que ele não gere consequências desastrosas na nossa vida. Não nos sirva um banquete de consequências negativas. Que vai sobrar para quando? Para as encarnações vindouras. Nossas. A ocorrência negativa de agora vai nos causar tropeços nas próximas vidas. Verdade que o Espiritismo nos fez ver. Exatamente por verificarmos as diferenças que existem entre as criaturas. Diferenças de competências, de saber, de moralidade, de estado ou patamar social. Nós temos na Terra hoje ainda criaturas em extrema miséria, criaturas morrendo de fome, enquanto outros na maior abastança, sonhando com o supérfluo, só pensando nele. Então, isso tudo gera consequências que virão em outras encarnações, com certeza. O que atrapalha efetivamente o progresso? O egoísmo e o orgulho. O egoísmo é a falta de caridade. O indivíduo, ao invés de pensar nos outros, ele pensa sempre em si primeiro. Houve uma época, quando a gente era brucutu, que pensar em si mesmo, como já falei lá no início, era uma necessidade. Porque senão o camarada não dava 2 passos à frente e já era derrubado. Ou morria de fome, ou morria de frio. Mas isso aí tem que ser, essa carga de egoísmo, tem que ser aliviada
em favor do próximo. Pensarmos, nem vou dizer mais, mas tanto quanto nós pensamos em nós, pensar nos outros. Procurar nos colocar na posição dos outros. Aliviar um pouco as dificuldades dos outros. Tanto quanto possível, seja de que terreno for. Uma palavra amiga, uma ajuda material, um trato benevolente. Isso tudo são coisas que facilitam o nosso progresso. Ajudam o nosso progresso. Enquanto que o indivíduo se pondo em si mesmo, não consegue evoluir. Porque é lei, a solidariedade é uma lei natural também. Precisamos ser, no mínimo, solidários. O outro aspecto é o orgulho. O orgulho. Maldito orgulho. Presunção. Vaidade. Coisas que não levam a nada. São a plantação de sementes estéreis. Não produzem absolutamente. Pelo contrário, ainda magoam, afastam, criam obstáculos de convivência. Então, os piores elementos para o progresso individual é o egoísmo e o orgulho. No aspecto do orgulho, que é o contraposto da humildade, a pessoa orgulhosa tem dificuldade até para aprender. Porque é aquela pessoa que se oferece alguma coisa, eu já sei. Beleza. Vai estudar, passa corrido naquele... Mas isso aí, e se dá mal. Até para aprender, a gente tem que ter humildade. Então, meus amigos, progredir é uma necessidade. Temos que encarar isso de frente. Procurar aprender as coisas sem falsas humildades. Aprender aprendendo mesmo. Cada um aprende no segundo o seu patamar de entendimento. Não é? Diante de uma informação, eu transformo aquela informação num conhecimento, com base naquilo que eu tenho já de reserva, naquele sentido, o outro vai entender num patamar superior, porque está melhor, é mais competente do que eu. Mas também terá aquele que vai entender não com tanto alcance, porque não consegue. Mas, de qualquer maneira, não podemos abrir mão das informações. Temos que correr atrás, ler, entender, perguntar, se tivermos mesmo vontade de progredir. No que diz respeito ao progresso moral, aí é de cada um. As referências, os procedimentos estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos superiores, quando se reportam ao Evangelho, dizem que é o livro mais importante da codificação. Então, se eles dizem, e são superiores, humildemente procuremos segui-los. Muito obrigado a todos, tenham um bom domingo e uma boa semana.